Novos tempos, novos sentidos. Um tempo em que tudo é mágico, ou pelo menos deveria ser. Histórias, brincadeiras, amizades. O período infantil não abrange apenas a fase mais importante em que ocorre o desenvolvimento físico de uma pessoa, mas também a formação da personalidade. Geralmente, ele se estende do nascimento até o 12º ano de vida e requer acompanhamento familiar. Mas e quando a fase de sonho se encurta e a vida adulta se adianta? A meninada está sendo impulsionada a crescer de forma mais depressa? As leis que protegem o direito de ser criança são efetivas? Sobre o assunto, eu converso com Kátia Maria Faria Biakel, especialista em direito civil. Kátia, muito bem-vinda ao nosso programa. Primeiramente, as crianças realmente estão cada vez mais precoces em suas ações. Isso tem alguma repercussão no direito? Sim, porque o direito ele visa dirimir a vida em sociedade. E com esse intuito, todas as alterações sociais, elas têm repercussão jurídica, sim. Pois é, e quais são os direitos da criança? Os direitos da criança, hoje, eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e em nosso país também a Constituição Federal ela traça as normas gerais de proteção ao trabalho infantil e também a dignidade, o direito a uma vida digna, a saúde, a educação, ao lazer, a proteção contra a exploração do trabalho infantil, a vida em comunidade e a vida no seio familiar. Pois é, o que vem a ser esse direito à dignidade? A dignidade é você estar em sociedade, incluído nela, e ser respeitado pelas pessoas que estão também ali no seio da família, da escola, junto à comunidade onde você vive. E essa vida digna que é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela repercute desde a gestação da criança, quando a mãe tem assistência médica garantida para o pré-natal, para que ela possa gerar uma criança saudável. E a partir daí, com todo o acesso que ela precisa ter à saúde, à alimentação, ao lazer. E nesse caso aí, a importância da família é muito grande, né? Essa constituição familiar, ela se restringe a pai e mães. Em que consiste esse direito à constituição familiar? Certo, não, a família ela é vista num sentido bem mais amplo. A família é constituída pelos genitores, que são os pais, o pai e a mãe, e também pelos avós paternos, avós maternos, pelos tios, pelos irmãos e por aqueles parentes que, de certa forma, estão ali naquele seio familiar. Kátia, a legislação ela é efetiva nessa proteção à criança? Sim, a legislação ela tem evoluído muito. O Brasil, inclusive, foi o primeiro país a atender às determinações internacionais no sentido de criar as normas específicas de proteção à criança e ao adolescente através do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos aí vários órgãos que objetivam a fiscalização e, inclusive, o Disque Denúncia, que tem sido muito efetivo e que tem contribuído para que realmente haja as punições nos fatos onde forem desrespeitados a legislação. Tem um vídeo que ficou circulando pela internet, ficou muito famoso. Ele foi elaborado por uma instituição australiana. Eu gostaria que você assistisse para a gente poder comentar. Com prazer. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. We're looking where you're going. Thin rug And you actually got a driver's license. I don't think so. Did you see it back then? she's crying. She cries when she's laughing. February fingers are circling the sun.
Pois é, Kátia, a gente viu que a criança geralmente ela tem essa tendência a imitar, né, o que os adultos fazem. Dentro da esfera civil, um dano causado pela criança, ele é passível de punição? Bem, na esfera civil, os pais respondem pelos atos praticados pelos filhos. Então, a responsabilidade civil é daquele pai que está com o filho em sua companhia. Então, essa reparação ela é feita assim. Se ele destrói, por exemplo, um bem, um veículo, né, de um vizinho, a quem vai arcar com as consequências desse ato por culpa imprópria é o pai da criança. O pai no sentido amplo, né? Os pais, os que detêm o pátrio poder, né? Isso. E caso ela não tenha o pátrio poder pelo pai e pela mãe, através do seu tutor ou do seu, que será o seu representante. Então, de qualquer forma, há uma responsabilização por aquilo, né? Sim, há sim. Por culpa imprópria, que a gente chama em direito civil, onde um terceiro responde por o ato praticado por outrem. E, nesse caso, os pais respondem pelos atos praticados pelos seus filhos em sua companhia e também os tutores pelos atos dos seus tutelados. A gente ouve falar muito em direito das crianças, né? O próprio ECA coloca pra gente o direito das crianças, do adolescente, mas crianças e adolescentes, eles possuem também deveres. Sim, a todo direito corresponde uma ou mais obrigação. E, na verdade, infelizmente, no Brasil, a gente só foca os direitos, né? Não foca os deveres. Na verdade, a criança e o adolescente, ela tem, a cada direito que lhe é atribuído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem vários direitos correspondentes. Então, por exemplo, o direito que ela tem à educação, ela tem o dever de obedecer, tanto os educadores quanto as pessoas que estão ali inseridas na escola, desde a direção, aos funcionários, aos colegas, e também a obediência aos pais, o que hoje é muito questionado pela própria criança, que se acha em igualdade com os pais diante da lei que as protege. E essa igualdade não existe? Não, de forma alguma. Os pais também têm direitos. Então, todos nós, enquanto cidadãos, nós temos direitos resguardados pela lei. E o seu direito termina onde começa o meu. Então, esse direito que foi concedido à criança foi uma forma de tutelá-la perante a sociedade, porque ela estava ainda à margem sem uma proteção específica. Uhum. E os deveres vêm aí, então, para tentar, às vezes, delinear um pouco esse espaço, né, da criança também. Ela tem responsabilidades perante a sociedade, ela tem um papel social? Sim, ela tem. Ela necessita de ter essas responsabilidades também bem delimitadas. Isso, infelizmente, a lei não estabeleceu, mas como tem o direito das obrigações, que é outra modalidade de direito, que está ali regendo todos os ramos do direito, ela está também inserida nos direitos da criança e do adolescente. Pois é, nesse assunto de direitos e deveres das crianças, eu gostaria também que você assistisse uma matéria, na verdade, algum trabalho realizado pelas crianças, um trabalho bem glamouroso. Vamos dar uma olhada? Pois não. Pois é, a gente viu aí crianças trabalhando, né, e com todos os holofotes, né, com todo o glamour. Nas próprias fotos a gente observa que elas têm uns trejeitos e vestuários bem adultos, né, bem característico do mundo adulto. Como é que fica esse trabalho infantil dentro da CLT? Como que é feita todo esse processo? A criança, ela tem uma proteção toda especial na consolidação das leis do trabalho. Tem um capítulo destinado à tutela do trabalho do menor. Na verdade, o menor de 14 anos, ele não pode trabalhar no Brasil. Isso por força mesmo da emenda constitucional número 20 de 1998. A partir daí, de 14 a 16 anos, é permitido o trabalho apenas como aprendiz, menor aprendiz.
e acima de 16 anos é que é permitido o trabalho do menor e depois, aos 18, ele já ingressa na vida normal dentro dos dispositivos da CLT. Essa proteção, ela prevê a ausência do trabalho abaixo dos 14 anos. E aí, como a gente viu, nós temos muitas crianças que trabalham desde o nascimento, né? Elas representam papéis em novelas, onde elas acabam nascendo e sendo criadas ali naquele ambiente. Isso pode gerar consequências, sim, não apenas jurídicas, como consequências também psicológicas na criança, porque elas às vezes têm uma sobrecarga que o Ministério do Trabalho, ele enumera 10 itens de motivos que seriam proibidos do trabalho infantil. E uma delas é o estresse e essa sobrecarga que isso pode trazer. Então, na verdade, isso necessita ser avaliado, necessita de autorização especial para que essas crianças possam trabalhar, independente da espécie de trabalho. E acaba que estar, né, no mercado de trabalho, seja, igual a gente coloca, né, nos canaviais, seja no mundo da televisão, isso também acaba contribuindo para que haja esse adiantamento da vida adulta, não é mesmo, Com Kátia? certeza. E tem várias coisas de ordem biológica mesmo que prejudicam a criança quando ela é exposta a esses tipos de trabalho. Porque, na verdade, o que precisa numa fase infantil? Ela precisa de ter a educação, ela precisa de se preparar para uma fase adulta. E esse desgaste que já gera desde o início desse trabalho, às vezes precoce, é o que gera essa exploração do trabalho infantil. Porque uma das consequências jurídicas vai ser o fruto desse trabalho. Como que ele vai ser utilizado? Em prol da criança ou o adulto vai usufruir dessa força infantil, desse fruto que foi produzido pelo trabalho infantil? Entendo. E como que a gente pode resguardar, então, as crianças desse mundo adulto? Como a gente pode fazê-las vivenciar mais a infância? Eu acredito que a educação é a grande fórmula aí para que a gente possa resguardar as nossas crianças. Então, a criança na escola, ela não vai ter o tempo livre para poder ter qualquer outra atividade. E, além disso, a escola, através das atividades lúdicas, né, e pelas leis de diretrizes da educação, ela vai resguardar isso, trazendo para a escola o que a gente, infelizmente, não tem condições de trazer num apartamento, por exemplo, que é os jogos de amarelinha, aquelas brincadeiras que antigamente a gente tinha, né? Convívio social, com certeza. Então, a escola ela é um ponto muito importante e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante esse acesso à educação, ao acesso à cultura, o acesso ao lazer, ao esporte, que vai poder propiciar uma vida infantil adequada. Muito obrigada pela entrevista, Kátia. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até mais.